E antes de a conclusão, quero tentar ser breve. A gente tem sido assolado por essas notícias aí esses dias de guerra, né? A gente tem visto, ouvido alguma coisa, Israel, Irã, e nessa noite houve um bombardeio lá, os Estados Unidos bombardeou as usinas nucleares no Irã, e está todo esse rumor, toda essa história, e nesse tempo sempre suscita aquelas ideias, muitas vezes conspiratórias, de fim de mundo, Jesus está voltando, não está, o que está acontecendo, o que a Bíblia diz sobre isso? E obviamente Jesus, ele não vai voltar, ele já está voltando, amém? E cada dia que passa, estamos mais próximos da sua vinda, obviamente. Mas não quero aqui detalhar, a gente não tem tempo para isso, mas eu queria aproveitar esse momento, que talvez você nem saiba o que está acontecendo, mas aproveitar esse momento que está em pauta, está em alta o assunto, para a gente pensar um pouquinho o que isso tem a ver conosco. E o próprio Jesus, ele diz para a gente, né, ele ensina na tua palavra, ele está ensinando os seus discípulos, ele fala assim, observe a figueira, né? Israel, como se diz, é o termômetro do mundo. O porquê disso? E será que eu devo me posicionar em relação a isso? Será que se eu defender o meu ponto de vista em relação a isso, será que pode, não pode? Eu não quero falar de política, nem de geopolítica, eu quero falar daquilo que a Bíblia diz a respeito desse momento que nós estamos vivendo. E como que nós podemos aplicar, como que a gente pode aprender, o que a gente pode receber disso tudo, tá bom? Então, eu vou usar alguns textos, então a gente vai colocar aqui no telão, mas você pode anotar, você pode acompanhar na tua Bíblia, para a gente entender por que, a princípio, essa terra, esse lugar é tão disputado. E a conclusão, lógico, dessa mensagem, o que eu tenho a ver com isso, o que a igreja tem a ver com isso. Então, nós temos essa briga que já é de muitos anos, não é agora, não é recente, né? Tem muita história, mas o que a Bíblia fala? Por que Israel, ali, aquele lugar, onde começou, por que eles lutam tanto por aquela terra? Por que eles não, sendo tão bem-sucedidos, por que eles não procuram outro lugar? Aquele lugar ali na terra de Israel é um lugar que a maior parte é deserto, né? Para você ter uma ideia, é uma nação que, se não me engano, ela é exatamente do tamanho do estado do Sergipe. É uma nação que ela não tem água potável para toda a população. Então eles fazem um processo de dessalinização, eles usam água salgada, fazem um processo de purificação para tomar a água do mar. Agricultura, então por conta disso desenvolveu muita tecnologia. Então, se você for pensar, é uma terra pobre, uma terra, né, que não vale a pena talvez toda essa luta. Mas por que então todo o mundo está de olho naquele pedacinho de terra, naquele lugar? Então essa história começa, não que começa aqui, mas eu quero citar Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, e a gente fala terra prometida, saiu até uma novela, né? Terra prometida, por quê? Quem prometeu e prometeu a quem? Que lugar é esse? Por que esse povo briga por isso? E tem coisas que têm um valor monetário e tem coisas que têm um valor sentimental, não é isso? Tem coisas na vida que têm valor monetário, que custa, né? Que tem preço, vamos assim dizer. E tem coisas que têm valor, tem um sentimento, tem uma importância maior além do dinheiro. Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, Deus ele faz uma promessa. Para quem? Para Abraão, que é o pai da fé, que é o principal aí da história do judaísmo, e automaticamente também Paulo fala que nós somos também filhos de Abraão. Então Gênesis 12, 1 fala assim: então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então Abraão está num lugar e Deus fala para ele sair dali e ele ir para um outro lugar que Deus ia dar esse lugar para ele. Então Deus prometeu que ia dar um lugar. E o problema de Abraão não era dinheiro,
Eles já eram ricos. E quando ele vai, ele chega no lugar, ele compra uma terra porque Deus ali tinha dado essa terra para eles. Mas olha lá no versículo 6, 12, ainda Gênesis 12, versículos 6 e 7. Deus dá uma ordem para ele. Então no versículo 6 diz assim: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Então ele chegou num lugar que existia lá pessoas. Versículo 7 diz assim: O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que havia o quê? Aparecido. Então, Deus ele fala: olha, essa terra aqui eu vou dar à sua descendência. Essa é a promessa. Este lugar aqui, interessante, irmãos, que Deus não falou com Abraão, ele apareceu a Abraão. E essa terra não era qualquer terra, era uma terra específica. É um lugar específico, por isso que não pode ser qualquer lugar. Olha, vai lá para Gênesis capítulo 15, versículo 18. Segue a história, tem todo o processo, vai acontecendo ali no capítulo 15, versículo 18. Eu estou resumindo o texto, para a gente ganhar tempo. Diz assim: naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra. Qual terra? Esta terra. Aí ele vai aqui, nós não vamos ler, ele vai dizer exatamente a demarcação. Qual terra? Não é qualquer lugar. Ele vai dizer que ele começa assim: desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então ele pega assim do sul e vai até o norte, e depois no versículo seguinte vai dizendo o nome dos lugares que vão demarcar a terra, que é exatamente a Israel hoje. Então Deus ele fala assim: eu vou te dar este lugar especificamente. Imagina se Deus aparece para você e ele te mostra especificamente um lugar e fala: esse lugar vai ser seu. É Deus que te disse. Você vai abrir mão disso por qualquer coisa? E não só ele prometeu, mas ele deu esse lugar ao povo. Passa toda a história com José lá no Egito, vem Moisés, tira o povo do Egito, leva pelo deserto, então ele chega no lugar chamado o quê? Canaã. Que lugar é esse? Era este lugar que Deus havia mostrado para Abraão. Então Deus fala para ele: agora você vai tomar essa terra, você vai conquistar este lugar. Então o povo vai com Josué agora, e eles começam ali por Jericó e vão dominando, vão conquistando e tal, vão tomando a terra que Deus havia dado para eles como promessa. E essa terra só é totalmente conquistada, todas as fronteiras, toda a demarcação, com Davi. Quando já Davi ele se torna rei de todo Israel. Davi, então, ele consegue conquistar todas as fronteiras que Deus já tinha dado para o povo. Deus fez isso. Então, é uma promessa que Deus deu naquele período. Só que existe algo profético nisso. A promessa sempre assim: darei aos seus descendentes. Então o judeu hoje, descendente, ele tem direito àquela terra por promessa de Deus. E não só por promessa divina, mas eles compraram aquela terra. Com Abraão ainda aquela terra foi comprada. E logicamente você compra e depois vai ter pessoas lá que vão ser despejadas. Todos os processos a gente acontece. Mas mais do que os descendentes, há algo profético, porque existe um descendente que essa terra pertence a ele. Quem que será que é esse descendente? Deus faz promessa sobre um descendente por 3 vezes. Logo no início do Gênesis, ele diz que o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Depois ele fala para Abraão: o seu descendente vai herdar e governar nessa terra. E depois ele fala para Davi: o seu descendente assentará no trono e reinará eternamente. Mais do que os descendentes, é o descendente, que é Jesus Cristo, o Rei eterno, que reinará a partir de Israel, governará
toda a terra. Amém? Agora, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, Deus prometeu e Deus deu. Você já teve alguma promessa de Deus? Deus, ele prometeu e Deus, ele deu. Algumas coisas baseadas na história do povo que nós aprendemos na Bíblia, que o que eles viveram serve de exemplo para nós. É isso que a Bíblia fala. Quando a gente olha, mesmo que algumas leis elas já não tenham mais poder sobre nós hoje, mas o exemplo que foi deixado, nós podemos aprender com ele. Então, tem duas coisas. Primeiro, quando Deus ele promete, ele dá, mesmo assim nós temos que conquistar aquilo que Deus prometeu. É ou não é verdade? Foi assim com a terra prometida e é assim com muitas coisas. Um dia Deus te prometeu que ia te dar uma casa. E você lutou para conquistar a sua casa. É ou não é verdade? Sim, Deus te prometeu uma família, Deus te prometeu um carro, Deus te prometeu um ministério, Deus te prometeu e tal. Mas você vai o quê? Nós vamos o quê? Nos aperfeiçoando, crescendo, lutando para conquistar aquilo que Deus já preparou para nós. É assim que funciona. Então há um trabalho para se conquistar aquilo que Deus deu. E há um trabalho para se manter aquilo que Deus deu. E às vezes, querido, Deus nos abençoou com uma família, aleluia, glória a Deus, mas nós não cuidamos da nossa família. Às vezes Deus abençoou com uma oportunidade de trabalho, nós nos relaxamos e nós perdemos e não cuidamos daquilo que Deus deu para nós. Às vezes Deus dá um ministério, nós chegamos até um certo ponto, certo nível, nós perdemos o interesse e nós negligenciamos aquilo que Deus colocou na nossa mão. Pode ser uma empresa, pode ser um relacionamento, tudo. Eu quero dizer para você, cuide daquilo que Deus te deu. Cuide daquilo que Deus te deu. Por quê? Eu quero falar nesse contexto. Deus prometeu e deu uma terra para aquele povo. Só que Deus ele fala o seguinte, vai comigo lá em Êxodo capítulo 23, eu vou ler e explico para você. Êxodo capítulo 23, versículo 10. Aqui é a terra prometida que foi alcançada. E aí Deus ele dá a seguinte orientação. Plantem e colham em sua terra. Qual terra? A terra que Deus tinha prometido e ele deu. Durante quanto tempo? 6 anos. Mas no 7º, deixe-na descansar, sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Só uma observação para explicar aqui, que há muito texto sobre isso, mas para a gente entender. Deus deu uma terra, lembrando que o povo, a atividade deles, na maioria, era agrícola, né? Então eles plantavam e tinham os animais que eles também cuidavam. Então a fonte de sustento, de renda deles, dependia da terra. Deus deu uma terra, que inclusive que quando eles assumiram, quando eles tomaram posse de Canaã, eles colheram algo que eles não plantaram. Já tinha colheita lá. Mas quando eles comeram a primeira colheita, e diz que o maná cessou, porque agora eles conseguiam produzir. Mas Deus falou, vocês vão trabalhar a terra, vão produzir por 6 anos, mas no 7º ano, o que vai fazer? Você não vai cultivar. Gente, imagina o seguinte, você vai trabalhar 6 anos, mas no 7º ano, ninguém vai trabalhar. Você conseguiria ficar 1 ano sem trabalhar? Olha só que interessante. É normal hoje, para quem trabalha com lavoura, eles separam parte da terra para descansar por um período. Então eles organizam isso. Cultiva aqui, chega um período e eles dão descanso, porque a terra precisa se recompor. Né? Alguns eles usam como pasto, depois usam como plantação, tudo isso a agricultura trabalha. Mas Deus está falando para eles o seguinte, 6 anos vocês vão trabalhar e vão colher, mas no 7º, vocês não vão colher nada. Vocês não vão plantar nada. Só que Deus ele vai falar assim, só que no 6º ano, eu vou gerar uma colheita tão abundante, que você vai colher no 6º ano a quantidade de 3 colheitas. Que vai ser o suficiente para no 7º ano vocês não terem que trabalhar. Olha que coisa tremenda. Mas Deus disse, eu estou te dando uma terra, vocês vão usufruir dela, só que vocês também têm que cuidar. Tem que deixar a terra o quê? Descansar.
Então eles iam fazer isso por 6 anos, e aí no 7º descansa. E quando eles completassem um ciclo de 7 anos, então, aos 49 anos, para o 50º, eles comemorariam algo que chama jubileu. Que é o momento onde toda a terra agora, eles vão fazer uma grande festa, e neste período eles vão libertar os escravos, eles vão devolver a terra, porque a terra durante esse período ela é comercializada, então vai devolver a terra para aquele que era o seu proprietário original, e tudo volta ao normal a cada 50 anos. Interessante, né? Interessante. Em alguns países ainda, principalmente na África, estrangeiro não pode ter terra lá, porque a terra é exclusivamente do seu povo. Então, quando Deus governa o povo, Ele cuida disso. Cuidem da terra, usufruem da terra, mas por 1 ano, depois do 6º ano, vocês têm que não vão trabalhar. Olha só, quem já veio falar do ano sabático? A gente fala de ano sabático de ministério. Mas, gente, ano sabático nunca foi para servir o Senhor. É como assim, eu sirvo ao Senhor 6 anos e tiro um ano de folga. Não, não, não. 6 anos você trabalha para você e no 7º ano você vai separar, você vai servir somente a Deus. Então a gente fala assim, olha, não, quero tirar o ano sabático. Vem não com essas conversas, Sérgio. Ah, não, quero tirar o ano sabático. Não, irmão, o ano sabático não é para descansar de Deus, não. É para você abrir mão do trabalho da terra e você adorar a Deus e confiar que Ele é o teu provedor. Então a gente quer tirar ano sabático do Senhor, mas não quer parar de trabalhar. Tem sentido isso? Então, irmão, porque Deus, Ele não descansa. Fala que Ele descansou no 7º dia, mas porque Ele completou a tua obra. Quando eu e você completarmos a nossa obra, a gente descansa. Enquanto a gente não completar, nós estamos, na atividade. Mas resumindo a história, o que aconteceu? O povo começou, assim que começou o período dos reis, a partir de Saul, o povo esqueceu dessa palavra e abandonou a orientação de Deus. Então eles não respeitavam o ano sabático. Eu não estou falando do sábado, né, que é outra história, que trabalharia 6 dias e descansaria no sábado. Não estou falando do sábado, eu estou falando do ano sabático. Então, Deus fala para eles, olha, se vocês não se consertarem, se vocês não se arrependerem, a coisa vai ficar feia para vocês. Vai lá comigo, Levítico 26. Eu vou te contar uma história e concluir no final. Levítico 26, versículo 40. Então Deus ele começa a repreender o povo. A gente costuma dizer que o que levou o povo para o cativeiro foi a idolatria. Também. Mas o principal motivo do cativeiro foi porque o povo não cuidou daquilo que Deus colocou na mão deles. Levítico 26, 40. Estamos aí? Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar, e se eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei do quê? Da terra, que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Deixa eu traduzir. Deus falou, trabalha 6 anos, descansa 1. O povo negligenciou essa regra. E Deus está falando assim, olha, vocês podem se arrepender, reconhecer o seu pecado e se alinhar a essa ordenância. Porque senão, eu vou tirar vocês da terra para que a terra faça o quê? Descanse. Durante todo o período que houve reis em Israel, que foi um total de 490 anos, o período dos reis, nenhum ano sabático foi respeitado. Você sabe quantos anos sabáticos se somam no período de 490 anos? 70 anos. O que te lembra 70 anos quando fala de Israel? Eles deixaram de obedecer a Deus e respeitar os
anos sabáticos, que totalizando nos 490 anos, daria quantos anos? Aí Deus falou assim: vocês não se arrependeram, vocês não se converteram o coração a mim, então eu vou tirar vocês da terra e por 70 anos ela vai descansar. Então Deus envia ali o servo dele, a Babilônia naquele momento, leva o povo cativo, leva e deixa poucos. Quem são os poucos? Diz a palavra que são os pobres, são os humildes. Para que deixou? Para que as feras não dominassem a terra. E então por 70 anos, a terra que o povo explorou por muito tempo, agora descansa. Até que se cumpra os 70 anos e Deus traga o povo de novo do cativeiro. O castigo veio. 2 Crônicas, capítulo 36. Você está prestando atenção? Está dando para entender, irmão? Presta atenção, se faz força. A gente dá a impressão que se a gente fazer força 5 horas, a gente vai entender mais rápido, né? Melhor. Já vou aplicar aqui para você. 2 Crônicas 36, 20. Então aqui Deus ele vai... nós vemos na palavra a confirmação disso. Que o cativeiro, esses 70 anos que Israel ficou preso lá na Babilônia, tinha um propósito e tinha um motivo. 2 Crônicas 36, 20. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. Sabe quem que são os persas? Hoje parte dos persas é o Irã. Vamos lá, versículo 21. A terra, presta atenção, a terra desfrutou os seus descansos, o quê? Sabáticos. Descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada a Jeremias. Irmão, Deus ele é justo. Deus é fiel, mas ele é justo. Ele cumpre todas as suas promessas. Tanto as promessas boas, quanto as promessas ruins. Então preste atenção. Deus ele te prometeu algo, e ele colocou algo na tua mão. Agora você está honrando o Senhor com aquilo que ele colocou na tua mão? Você está cuidando bem disso? Porque se você não cuidar bem disso, o Senhor vai te tirar disso para preservar aquilo que Deus colocou na tua mão. Deus ele deu uma esposa, deu um marido, deu um filho, deu um ministério, ele deu na tua mão, porque ele confia a você grandes coisas. E muitas vezes, irmãos, a gente acha que pessoas e coisas são tiradas da nossa vida porque não eram para ser. Às vezes não são pessoas e coisas que são tiradas da nossa vida. Pode ser Deus tirando você das pessoas e das coisas porque você não está cuidando bem daquilo que Deus colocou na tua mão. Aí você fala, mas a gente cuidou tanto da terra, a gente trabalhou, a gente produziu, a gente cheirou. Sim, mas Deus queria que descansasse. Sabe, querido, a gente trabalha e está tão preocupado com aquilo que a gente está gerando, e a gente se esquece que é Deus que nos favorece. Porque quando o povo parava por um ano, pensa você, um ano sem trabalhar, e você é a única fonte de renda da sua casa. Primeiro, você tem reserva para se segurar um ano? Para pagar aluguel, pagar conta, pagar escola, você tem reserva de um ano? Algumas pessoas têm, outras pessoas não. Mas eles não entravam em desespero, sabe por quê? Porque eles confiavam em Deus. Este era o objetivo, assim como do sábado, para que um dia você descansar e saber que é Deus que está cuidando de você. E nós temos uma família, mas nós não apresentamos essa família ao Senhor. Nós temos um relacionamento, mas nós não dedicamos esse relacionamento ao Senhor. E quando nós não cuidamos daquilo que Deus nos deu, Ele nos tira disso para que isso se recupere. E às vezes, querido, a gente precisa sair fora. Deus vai nos tirar para que aquilo a qual Ele colocou na nossa mão seja restaurado. Agora, o que isso tem a ver conosco? Eu quero trazer esse entendimento já para você. Vamos começar a caminhar para esse pensamento. Só para você fazer uma associação, começar a pensar. A terra prometida para o judeu, nós não somos judeus. Nós somos povo de Deus, mas nós não somos judeus. Judeus é uma religião. A terra prometida para os judeus era Canaã. Hoje, Israel. Por isso que eles lutam e brigam. Por isso que eles
lutam tanto para aquele lugar. Agora, qual é a terra prometida para mim e para você? O que Deus prometeu para mim e para você? A salvação. Agora, essa salvação, ela precisa ser cuidada ou está tudo certo? A gente não precisa fazer mais nada com ela? Precisa ser cuidada. Se eu não estou cuidando dela, eu posso ser tirado dela. Nós vamos chegar lá. Mas pensa uma coisa. Mateus capítulo 5, versículo 34. E aqui eu quero só fazer uma observação sobre esse momento que nós estamos agora. Contei uma história de Jerusalém, de Israel, cativeiro e tudo mais. Então, Jesus, ele ensinando, ele vai declarar algo muito importante. Mateus capítulo 5, versículo 34 e 35. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque os céus é o quê? Trono de Deus. Nem pela terra, porque ela é estrado dos seus pés. Nem porque cidade do grande rei. Quem que é o grande rei? Quem que é o grande rei? É Jesus. Mas em que momento Jesus reinou em Jerusalém? Teve algum momento que você conhece da Bíblia que Jesus reinou ali? Mas ele reinará. Porque Jerusalém é a cidade santa, onde Jesus, ele desce na sua segunda vinda. E ele ali, ele vai governar as nações através de Jerusalém. E essa Jerusalém não é uma Jerusalém espiritual, é a Jerusalém física. Por isso que nós oramos por Jerusalém. Nós não apoiamos, irmão, guerra, nós não apoiamos os políticos que fazem muitas vezes coisa errada, mas nós não podemos negar que aquele lugar é o trono onde Jesus vai reinar sobre toda a terra. Agora, o mundo sabe disso. O anticristo sabe disso. Tratado sobre o anticristo, a Bíblia fala que o espírito do anticristo já está na terra. E esse espírito do anticristo não é exatamente o homem que vai se levantar como anticristo. O espírito do anticristo ele já está na terra há muito tempo. Ele sabe da promessa do Messias. Ele sabe que virá alguém. Por isso que quando Moisés nasceu como libertador, eles achavam que era Moisés. Mandaram matar as crianças. Por isso que quando Jesus veio, eles mandaram matar Jesus. Porque eles sabiam que se o Messias governasse, todos os reinos da terra seriam dominados. Até que Jesus morre. Mas tem uma coisa interessante. Quando Jesus morre, falou assim, pronto, não tem Messias. Sabe por quê? Em nenhum momento na Bíblia se diz que o Messias viria, morreria, ressuscitaria e voltaria para reinar. Tudo isso é dito, mas não o entendimento que teria duas vindas. O que os judeus, vou dizer assim, até o diabo foi surpreendido, é que o Messias veio, mas não aconteceu o reino eterno. Porque eles não contavam com a segunda vinda. A segunda vinda vai acontecer. E quando acontecer, querido, assim então vai se findar tudo aquilo que Deus prometeu. Todas as suas promessas serão concluídas. Então, quando Jesus veio, vamos lá, Mateus 23, 37. Já estou acabando para concluir aqui. Mateus 23, 37. O próprio Jesus, ele declara que aconteceria algo em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Aí no versículo 38 ele diz assim, eis que a casa de vocês ficará deserta. Ou seja, Jesus profetiza que vai acontecer de novo uma perseguição ali. E no ano 70, depois de Cristo, Jerusalém é invadida e o templo é destruído e os judeus, vão embora.
Mas quando você lê o 39, volta lá em Mateus 23, 39. Pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa palavra Jesus está dizendo para Israel, para judeus. Ele está falando para Jerusalém. Ele fala assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, você que mata e persegue os profetas que lhes são enviados. Vai vir desolação de vocês. Vocês não vão me ver mais. Jesus está lá fisicamente. Vocês não vão me ver mais. Até que vocês clamem. Até que vocês clamem o quê? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe o que aconteceu no Egito? O povo era escravo. Mas eles não sofriam. Mas depois, nos últimos 40 anos, começou o faraó a apertar. E diz que o povo começou a clamar a Deus. E Deus ouviu o clamor do povo e enviou o resgatador, que foi Moisés, o libertador. Amém? O que Jesus está esperando? Qual é um sinal da vinda de Jesus? Quando Israel clamar pela vinda de Jesus. O judeu não é crente. O judeu não é salvo. O judeu, apesar de ser o povo escolhido de Deus, para ser salvo, tem que fazer como eu e você. Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus está dizendo, olha, vocês não vão me ver mais, porque Jesus estava fisicamente ali. Mas, até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vocês vão clamar. E algo interessante, que vai haver nos últimos dias, um avivamento. E esse avivamento, irmão, não é só movimento de cura, não. É quando as pessoas começam a se voltar para o Senhor. Movimentos onde as pessoas, inclusive em Jerusalém e Israel, vão começar a reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E quando eles começarem a clamar, porque existe todo o mistério, não dá tempo de contar aqui, Deus agora ele vai cegar os judeus, diz que ele vai cegar os olhos dos judeus para que eles não vejam o Cristo, para que os gentios, eu e você, pudessem ser salvos. E ele levanta agora Paulo, ele levanta Pedro para pregar aos gentios. Até que os gentios alcançassem a sua plenitude, a igreja alcançasse a sua plenitude, então o Senhor agora ia abrir os olhos dos judeus, para que eles começassem a aclamar o Senhor. Então olha só o que Deus fez. Ele segurou os judeus não conseguem reconhecer Jesus como Salvador, para que eu e você, que não somos judeus, somos gentios, reconhecesse Ele como Salvador. E assim que a igreja se tornasse plena, que a igreja glorificasse o Senhor, ela falou assim, agora eu vou abrir os olhos deles, e eles vão clamar. E como é que eles vão reconhecer? Como é que eles vão reconhecer? Debaixo do sofrimento. Quando a guerra, quando as coisas virem. E eu achei algo interessante. Sabe como é que é o nome dessa guerra que foi dado agora? Sabe que toda batalha tem um nome. Então o nome dessa batalha, dada por Israel, pelos Estados Unidos, é Rising Lion. Ou seja, o leão que se levanta. Baseado no quê? Números 23, 24, que vem sobre aquelas profecias de Balaque, de Balaão e tudo mais. Então tem uma palavra que diz assim, o povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Por que eles dizem? Por que isso? Estou dizendo que isso é uma profecia. Porque eles entenderam que aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, que eles invadiram lá, sabe? Você lembra desse evento, né? Eles invadiram, teve lá, sequestraram e tudo. Então eles fugiram com as vítimas, fizeram aquelas atrocidades. E agora a leoa se levanta e vai atrás daqueles que fizeram mal a eles. De certa maneira, Israel está entrando numa situação que será necessário que haja guerra, que haja conflito. Para que eles reconheçam que eles precisam de Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Zacarias, que vai profetizar sobre a volta de Jesus, vai lá comigo, Zacarias 14. Zacarias 14, versículo 1. Coisas desse tipo vão acontecer. Isso sempre aconteceu com Israel, mas olha só. Quem lembra do dia 7 de outubro de 2023? O que aconteceu? Lembra que lá na fronteira de Israel, os caras pularam de parapente, invadiram a terra, os kibbutz. Eles mataram pessoas, degolaram crianças, sequestraram e levaram pessoas cativas para Gaza.
Olha só o que diz Zacarias 14, versículo 1. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Está dizendo aqui que na vinda do Senhor, se você ler o capítulo todo de Zacarias 14, você vai ver que vai falar do grande dia do Senhor. Que então Israel vai começar a ser assolado por nações que virão contra ela. E aí quando parecer que está tudo perdido, eles vão clamar ao Senhor. E o grande rei virá e lutará com os pés das montanhas, pelejando pelo seu povo. Mas quando vai acontecer isso? Quando Israel clamar. Quando o povo reconhecer, falar, Senhor, salva-nos. E isso vai acontecer. Não sei se é agora, querido, mas nós vemos sinais. Tem que haver guerra, tem que haver tudo isso. A coisa está perto de acontecer. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? O que esse negócio da terra prometida tem a ver comigo? Como que a gente pode sair daqui hoje com alguma palavra? E aqui eu quero ler o meu último texto. Hebreus capítulo 4. O pastor pregou em Hebreus ontem, né, pastor? Então Deus está querendo falar com você. Hebreus, querido, é uma carta escrita para o judeu, para o povo, mas também para a igreja de Deus hoje. Mas eu quero, agora sim, essa foi a introdução. Mas aqui eu quero fazer a conclusão, para a gente pensar sobre isso. Agora, nós não estamos mais no tempo de Abraão. Agora nós não estamos falando mais do tempo de Jesus. Nós não estamos falando de 70 depois de Cristo. Nós falamos hoje. Essa palavra é para mim e para você hoje. Amém? Capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado. Não feche a Bíblia, mantém o versículo aqui, mas vamos pensar. Agora ele está falando para a igreja. Olha, foi nos dada uma promessa da gente entrar no descanso eterno. A ideia do descanso eterno é a ideia do sábado, é a ideia do ano sabático, que é aquele período que a gente trabalha, mas esse período nós vamos descansar em quem? No Senhor. Estou dizendo para você, por mais que seja a vida cansativa, por mais que a gente enfrente traições, por mais que a gente enfrente dificuldade, perseguições, enfermidades, doenças, perda de pessoas amadas, que isso é o período que nós estamos trabalhando. Mas chegará o dia do descanso, onde nós estaremos guardados nele. Mas eu estou dizendo que, segundo essa promessa, agora não da Canaã, mas da vida eterna, ele diz assim: temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado, vocês não estão conseguindo. E aí no versículo 2 diz assim: pois as boas novas, o evangelho, foram pregados também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Segura aí, presta atenção. Aqui o autor está falando assim: olha, nós tememos, irmãos, que essa mensagem que tem sido pregada, as boas novas. O que é boas novas? Jesus Cristo é aquele que nos salva da morte, do pecado, do inferno, amém? Então essa é a boa notícia. A má notícia é que nós pecamos, a humanidade pecou e nós estamos destinados à condenação eterna. Qual que é a boa nova? Jesus Cristo é aquele que veio, morreu no nosso lugar para salvar e nos dar a vida eterna. Ele prometeu e ele cumpriu. Agora zelem, desenvolvam a vossa salvação, ele vai dizer. E aqui ele fala assim: olha, nós tememos que pessoas, embora tenham ouvido essa mensagem, elas não estão colocando ela em prática. E essa palavra é para mim e para você. Talvez você tenha ouvido o evangelho, você tenha lido a palavra, você tenha participado de culto, você como eu temos ministério, mas talvez você não está conseguindo viver, colocar em prática essa palavra. Versículo 3, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Quem é que entra? Aqueles que creem, nós que cremos. Conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois, em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia, Deus descansou, e toda obra que realizará,
de toda obra que realizará. 5. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Tem um povo, segura aí, nós vamos ler até o versículo 11, que não vai entrar no descanso. E é um povo que ouve a boa nova, mas não pratica. É um povo que não consegue ficar de pé. É um povo que está dentro da igreja, irmão, mas vive no mundo. É um povo que não crê. E como é que nós cremos? Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós cremos secretamente, mas nós nos envergonhamos de expressar Cristo publicamente. Nós temos vergonha muitas vezes, irmão, de falar que nós somos cristãos. Nós não falamos de Jesus para ninguém. Nós não falamos da vinda de Jesus para ninguém. Por quê? Estamos negando o evangelho que nós temos recebido. Versículo 6, quase encerrando. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. Olha, resta entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Aqui está falando dos antigos, está falando lá daqueles que ficaram no deserto, não entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles não creram, eles foram desobedientes. E eu tenho pregado isso, irmãos, há algumas semanas. Como que a gente demonstra que nós cremos em Deus? Obedecendo, não é? Ou como que eu creio? Pela fé. Mas a fé sem obras é morta. Se eu tenho fé, mas não tenho obras, eu não tenho fé. É uma fé inválida. Se eu digo que creio, mas eu sou desobediente, eu não creio. Crê no quê? Na sua palavra, naquilo que ele ensinou. Versículo 7. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia. Presta atenção. Por isso Deus estabelece outra vez determinado dia, chamado, fala, hoje. É amanhã? Quando? Porque Deus está falando, é hoje que você precisa se posicionar. Ó, ele diz assim aqui no versículo anterior, e tem um pouco mais, tem algumas vagas, eu vou ler de novo o versículo, entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. Falta um pouco. Mas no 7, por isso, Deus estabelece outra vez, mais uma chance para mim e para você, determinado dia chamado hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que antes fora dito, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Hoje Deus está falando com você e dando mais uma chance, renovando a sua promessa, dizendo assim, eu tenho uma terra prometida, mas essa terra não é terra aqui, ó. Essa terra é uma terra santa, é uma terra espiritual, esse lugar chama-se o quê? Eternidade. Mas é no dia de hoje que o Senhor dá mais uma oportunidade para a gente renovar a nossa aliança com Ele, para a gente se arrepender dos nossos pecados, lembra? O povo não se arrependeu, não reconheceu que ignorou a lei do Senhor. O que Deus fez? Tirou eles da terra. E eu posso perguntar, o crente pode perder a salvação? Deus, ele arranca aquele que não obedece. Versículo 8. Por quê? Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. 9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Sabe o que Deus está propondo para nós? Descanso das vossas almas. E o último versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Esquece o Espírito Santo agora. Esquece o Espírito Santo. Esquece música de fundo. Esquece meia luz. Esquece fumaça. Agora depende do teu esforço. O Espírito Santo diz que ele geme, ele intercede por nós, amém?
O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. Mas aqui ele está dizendo assim: esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Sabe por que eu estou falando? Porque eu sei que você está cansado. Eu sei que está pesado, eu sei que a luta se levanta, eu sei que as coisas ficam difíceis a cada dia, e você não vê o Senhor, você não sente nada, você não... É como Jesus na cruz, quando Jesus na cruz ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? É trevas no céu, Deus não fala mais, todo mundo me abandonou, mas ele persevera até o fim. A palavra diz que ele foi obediente até o fim, até a morte de cruz, a mais terrível de todas as mortes. Jesus, no seu último momento, para cumprir sua missão como homem, ele deu a vida, ele se esforçou, querido. Ele já pensou em desistir, né? O próprio Hebreus fala que Cristo foi tentado em todas as coisas. Ele pensou no Getsemane: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas ele se esforçou para conquistar a eternidade para mim e para você. Eu não estou falando de carro novo, não estou falando de casa nova, não estou falando de empresa, não estou falando da tua eternidade. O dia é hoje, para a gente se arrepender diante do Senhor, para a gente se reconciliar com Ele, para a gente colocar a nossa casa em ordem, para a gente se posicionar para o quê? Porque existe lugar para apenas mais alguns. E eu creio que nós estamos inseridos nesses alguns. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Quem quer descanso para as tuas almas? Quem quer desfrutar eternamente? Irmãos, eu sei que é difícil. Tem gente que, embora estava indo em direção à terra prometida, estou falando daquele povo que saiu do Egito, mas o processo de chegar lá não era agradável. Sabe por quê? Porque eles tinham que seguir um cara, porque eles tinham que passar a dificuldade do deserto, porque eles tinham que comer a mesma coisa todo dia, e diz que alguns sentiram saudade das cebolas do Egito. Então, nós vivemos uma pregação hoje do Evangelho que tudo vai dar certo na nossa vida, e quando você percebe que alguma coisa está errada, você fala assim: não. Sabe por quê? Porque a gente tem saudade do Egito. A gente quer que tudo dê certo. Mas eu vou dizer mais uma vez: se esforce para entrar no descanso do Senhor. Se esforce. Não é hora de parar. Querida, a gente está falando aqui esses dias. Hoje mesmo, batismo, loucura. Nossa, fugiu o nome, Slânia, o Miguel. O Miguel vai batizar hoje aqui, né? Glória a Deus. Aconteceu um incidente em casa, o cachorro de casa mordeu o rosto dele, quase perfurou o olho, foi a coisa séria, né? Mas graças a Deus, tá lá, tomou uma mordida na cara, quase perfurou o olho do menino. E eu falei assim: mas eu vou me batizar. E se falasse que não, se os pais falassem que não, porque tudo, cara, a gente vai falar o quê? Olha a situação. Mas por quê? Porque nós temos que perseverar, nos esforçar para entrar no descanso do Senhor. Por isso que eu vou falar para você: não desista, não volte atrás, não abra mão, persevera, porque o teu lugar está separado. Eu sei que as tentações são muitas, né? E olha só que ele vai falar, eu vou ler de novo: portanto, esforcemos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Irmão, às vezes a gente, como diz a palavra, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então eu não sei como é que estão os seus pés, seus joelhos esses dias, se estão vacilantes, mas eu quero dizer para você: fica de pé. Não retroceda nem um passo, persevera no Senhor. Não abra a mão das promessas que Deus colocou na tua mão. Cuide daquilo que Deus colocou na tua mão. Não negligencie, porque vai valer a pena.